gente, e a live de hoje, ela também tá muito interessante, né? Muito legal. Na verdade, a live de hoje, o tema é: será que odontologia é para você? E, gente, para quem acha, né, que esse tema ele só interessa para quem tá aí às voltas da primeira escolha, né, de graduação, primeira escolha profissional, eu vou dizer que não. Esse tema ele interessa para todos, porque tem muitos adultos também que eles querem muitas vezes realizar um sonho, né, que tiveram na adolescência, um sonho profissional, é claro, ou que queiram fazer uma transição de carreira. Então vai ser muito legal. E quem vai falar para nós sobre esse assunto é ela, né, a doutora Rosíris Dallagnol, que ela é graduada em odontologia. Sejam bem-vindas! Ela é graduada em odontologia, né, formada como cirurgiã dentista, e ela aceitou vir falar aqui com a gente. Olha que bacana, né? E eu fico muito grata. Já eu vou chamá-la, eu só estou esperando um pouquinho até que o Instagram avise todas as pessoas e a gente tenha tempo de avisar lá nos grupos de WhatsApp e de Telegram, né? Mas, gente, então, vamos lá. Eu queria pedir também para vocês que estão aqui, como o assunto ele é muito legal, de suma importância aí para muitas vezes até inspirar as pessoas, né, em termos profissionais e até em termos de vida, porque a gente vai falar muita coisa aqui que impacta na vida, porque não dá para pensar uma escolha de profissão ou uma transição de carreira sem que isso tudo tangencie a vida pessoal. Inclusive, nos meus programas de orientação profissional e consultoria de carreira, eu falo de projeto de vida, projeto profissional, porque a profissão ela tem que se encaixar no nosso projeto de vida. Bom, então... Tá bom, meu áudio? Tá ótimo. Tá dando para ouvir bem. Eu vou deixar você se apresentar, né? Uhum. E também já vou pedir para nessa tua apresentação, porque com certeza você vai falar da sua graduação e tudo mais, eu vou pedir para você explicar, porque as pessoas às vezes se perguntam, mas não tem faculdade de dentista, né? Então, para que quando você se apresentar, você também fale um pouquinho a respeito disso, né? É faculdade de dentista ou é faculdade de odontologia? Tá, certo. Meu nome é Rosíris Dallagnol, eu tenho 56 anos. Eu sou formada em 1987, então esse ano eu completo 35 anos de odontologia. Que beleza. Minha graduação é como cirurgiã dentista, e para isso a gente precisa cursar uma faculdade de odontologia, para você se formar um cirurgião dentista ou um odontólogo. O mais comum é a gente falar cirurgião dentista, né? Eu sou especialista em implante, fiz uma pós-graduação especialista em imagem, tenho especialização também em implantologia e harmonização facial. Ao todo, eu gosto muito de estudar, eu fiz 7 pós-graduações e dentre elas também um mestrado em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, assim, um resumo, eu adoro estudar. Que ótimo, muito bem. Então essa dúvida que as pessoas têm, né, que fazem confusão, eu faço uma, porque nós estamos falando aí para jovens, né, o pessoal que tem mais, até mais experiência, já sabe a diferença, mas o jovem muitas vezes não sabe. Então eu faço o quê, Ângela? Eu faço faculdade de odonto ou eu faço faculdade de dentista? E na verdade o curso, a graduação é de odontologia, né? Exato. E a pessoa leva cirurgião dentista. Isso. E é um curso que ele tem duração de quantos anos? Olha, depende se é integral ou o curso, hoje em dia existe também meio período, né? Mas de uma maneira geral, em torno de 4 a 5 anos. Acho que 4 anos nem existe mais, os cursos são de 5 anos, né? E os noturnos são 6 anos. Certo. Então é um período longo. Isso para graduar, né? Fora as especializações depois. Sim, é verdade, né? Eu também. Na verdade, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas hoje em dia eu tenho falado muito isso nas minhas lives, né?
hoje em dia, e na verdade não é só hoje em dia, né? Porque olha, você tem aí, você vai fazer 35 anos, né? De carreira. Eu também já tenho lá uns 36 anos, né? É que a gente começou cedo, né? Então, ao longo da trajetória, estudar é uma questão da gente alternar, né? Hora a gente está lá dando aula, hora a gente está sentado na carteira, aprendendo, estudando, porque o mercado, ele exige isso, né? Sim. Bom, e aí, agora nós vamos entrar, então, um pouquinho mais na sua experiência. E aí eu queria, né? Todos os jovens, eles têm dúvida, porque eles acham que como só eles que têm dúvida em relação à escolha, né? E, enfim, aí a gente queria saber como foi a sua escolha profissional, se você tinha muita dúvida ou se você já fazia parte daquele 1% da população que já tem certeza do que quer fazer. Pois é, Ângela, você sabe que eu escolhi a odontologia muito cedo. Eu tinha 14 anos. Assim, eu sei que eu estou fora da curva porque o pessoal demora, né, para escolher, tem dúvidas, mas eu tive uma boa experiência, muito agradável na minha infância, na juventude, na verdade, que eu fui num consultório odontológico de um colega que era dentista, ortodontista. E eu achei, assim, muito agradável, o ambiente dele me chamou a atenção. E eu pude notar, o consultório dele era na frente da casa, eu pude notar que a esposa ficava no fundo da casa, sabe? Aquele cheirinho de café, de comida. Isso para mim foi muito acolhedor, fez a diferença para me chamar a atenção a carreira. E é lógico que eu sempre gostei da área da saúde também, então aquilo para mim ficou fascinante. E quando eu vi ele abrindo as gavetinhas, aquele monte de instrumental, isso para mim ficou fascinante. Foi uma direção para mim e eu fui procurar saber mais sobre odontologia, me despertou. Muito bem, né? Porque, inclusive, lá na nossa época, né? Ou seja, quando a gente estava aí às voltas da escolha, não tinha, né? Não tinha, assim, o trabalho da orientação profissional, da consultoria de carreira, não era tão difundido assim. Então, na verdade, nós mesmos é que tínhamos que encontrar os critérios que iam fazer com que a gente optasse pela profissão. E você, quando você me diz, olha, eu entrei lá no consultório, eu tive uma experiência acolhedora, eu senti até o cheirinho do café, então aquilo, na verdade, trouxe para você alguns motivadores, que hoje, por exemplo, é mais fácil de medir. Eu tenho ferramentas que medem os motivadores, que identificam motivadores. Mas naquela época, você, sem saber, intuitivamente, como muitos de nós, usou motivadores de carreira, né? Por exemplo, essa questão de poder ficar num ambiente onde você até pudesse ter a família ali, ou estar próxima da família, que era o que o dentista podia fazer, isso despertou em você motivadores. Olha que legal, né? Mesmo que tenha sido intuitivo, mas já foi um direcionador de carreira. Muito bem. Bom, então entendemos aí como foi a tua escolha, né? Como ela se deu. E aí, então, como foi o teu ingresso na faculdade? Se você teve algumas dificuldades no decorrer do seu curso, o que você fez para superar essas dificuldades? Fala um pouquinho pra gente. Eu tive dificuldades, sim. Eu ingressei, né, na faculdade e, assim, a primeira coisa que me deixou até, acho que um pouco deprimida, embora eu gostasse da área, eu senti muita falta de estar perto da minha família. Não sei se maturidade, eu entrei bem jovem, eu tinha 17 anos, e eu senti muita falta da minha família. Cheguei até a emagrecer, não conseguia me alimentar. E isso, para mim, foi um fator que, no início, no primeiro ano, eu vou te dizer assim, foi difícil de vencer. As matérias, eu tinha uma facilidade, eu gostava, e isso também me motivou para continuar. Mas, assim, eu passei um período bem sofrido, vou te falar.
Entendi. Então, na verdade, as suas dificuldades, elas não foram relacionadas à grade curricular, mas sim a uma adaptação a essa nova vida, né? Porque Perfeito. você, com certeza, você foi estudar um pouco afastado da sua casa, né? Com certeza, quando você estava estudando lá no ensino fundamental, o ensino médio, você fez próximo da sua casa. Então, isso também é um ponto que a pessoa ela deve considerar quando ela vai mudar, por exemplo, de cidade, né? Mudar de bairro para fazer a universidade, porque existe um período de adaptação. Adaptação à nova rotina da graduação, né? Porque, com certeza, foi bem diferente do que você tinha no ensino médio, né? Sim. E também... A distância, né? A distância, eu fui estudar longe, nem era outra cidade, né? Mas a alimentação, tinha que levar marmitinha, tudo isso para mim foi dificultoso. E com certeza você estava acostumada a comer em casa, né? Próximo, ou na sua casa. Então, essas mudanças, elas acontecem mesmo porque a vida, né? A vida universitária, ela é bem diferente da vida do ensino médio, né? Dos outros anos de estudo. Então, com certeza, existe uma fase de adaptação. A sua fase de adaptação, ela foi durante o primeiro ano, né? Exato. E aí, como que você fez, assim, para superar essas dificuldades? Ou seja, quando que você começou a comer melhor? Quando que você começou a dormir melhor, com certeza, né? Eu acho que foi um processo de amadurecimento, porque assim, a profissão, a carreira, ela me atraía muito. Então eu foquei no estudo, nos amigos também, eles ajudam bastante, né, nesse momento, mas eu foquei isso gradualmente durante o primeiro ano, isso foi amenizando e melhorando. E a partir do segundo ano eu não tinha mais problema algum, né? Eu acho que fez parte de um amadurecimento. Sim, mas aí eu também quero fazer uma leitura, né? Porque eu quero dar luz aí a uma questão. Sim. Na verdade, primeiro, o teu foco, ele deixou de ser na não adaptação, né, nas dificuldades, e ele passou a ser nas possibilidades. Então, a mudança de foco, de visão, é o que fez com que você superasse, né? Então, a dica que a gente pode dar aqui para o jovem é exatamente isso, né? É para onde você prefere olhar, para onde você quer olhar, né? Para as dificuldades, para a impossibilidade de resolver, ou para o mundo que se abre de possibilidades, porque, né, tem a fase difícil da adaptação, mas tem um mundo de possibilidades que ele é aberto e se a gente estiver disponível e disposto a enfrentar esses obstáculos, os ganhos, eles são maravilhosos, não é mesmo? Isso mesmo, Ângela. É isso mesmo. Bom, e aí, você teve que fazer estágio, certamente, né? Sim, eu tive a oportunidade. Tá, e aí eu queria saber um pouquinho, eu queria que você falasse, porque assim, todas as profissões, né, primeiro que elas oferecem estágios obrigatórios, mas tem alguns estágios que eles não são obrigatórios e que depende da pessoa querer fazer ou não. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos estágios, como foi para você, qual foi o seu primeiro estágio, conta pra gente. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio só, que foi no último ano, né? Eu fiz uma faculdade que eram de 4 anos integrais. E no último ano eu fiz um estágio dentro de um hospital na área de cirurgia, que eu já me encantava pela área cirúrgica. E assim, para mim aquilo foi um divisor de águas quando eu fiz esse estágio, que eu já foquei na área cirúrgica. E esse foi o estágio que fiz motivador, né, para escolher a área de especialização, que foi minha primeira especialização, que é a bucomaxilo.
né? Assim que eu me formei, eu já entrei dentro de um estágio remunerado daí na área cirúrgica. Isso foi muito importante para o início da minha carreira. Olha que bom, né? E essa oportunidade, como que você vislumbrou, como que você visualizou essa oportunidade? Ela apareceu para você, você decidiu, teve dúvida, como foi? Olha, foi um professor que convidou quem estava interessado em fazer esse estágio, né, durante a graduação. É lógico, não tinha remuneração nenhuma, eu fui por curiosidade, já assim de olho na área cirúrgica, que é meu encanto, eu gosto muito. E eu tive essa oportunidade de ir nesse hospital, então eu vivenciei esse ambiente, para mim foi muito bom e importante na escolha, na direção da minha carreira na sequência. Ótimo. Então, eu também vou fazer uma leitura aí para a gente falar e compartilhar. Então, na verdade, o grande motivador aí foi o teu ganho indireto. Por quê? Muitas pessoas pensam no ganho direto, né? Então, quanto eu vou ganhar para fazer isso? É remuneração. E muitas vezes a pessoa perde uma oportunidade muito grande até de definir, por exemplo, uma área de atuação mais promissora em função de também ter foco mais na remuneração ou no ganho direto, né? No ganho imediato. Então, o que você está me dizendo é o seguinte: ali, o que te motivou foi a possibilidade dos ganhos indiretos que essa experiência ia te trazer, que esse estágio ia te trazer. Então, era a possibilidade de aprendizado, de estar dentro de um ambiente hospitalar, que eu acho que naquela época não era tão comum, era? Eu acho que era assim, viu, Ângela? Sempre foi oferecido essas oportunidades. Sem remuneração, é lógico, mas ele elucida muito, né, a carreira a seguir. Então, existe sim. Mesmo as monitorias, né, para os alunos que estão graduando, existe muito essas monitorias. Então, o aluno ele pode experimentar aquela área que ele tem mais interesse mais de perto. Então, isso é muito interessante. É comum eles oferecerem, viu? Os professores, na verdade, oferecem. Eu tô mais daquela época, né? Ah, sim, da minha época, sim, era. Era. Tá. Então, ok, olha que bacana. Então, o foco aí não foi na remuneração e nem no ganho direto, mas sim na possibilidade de aprendizado e da abertura de caminho também, né? Muito bem. E aí, você já começou a falar um pouquinho da próxima pergunta que eu ia te fazer, que é onde esse profissional formado em odontologia, ele pode trabalhar. E também se ele precisa se inscrever num conselho regional específico, que atividades ele realiza. Então, fala um pouquinho para a gente da rotina, né, do que ele faz. O cirurgião dentista graduado, ele precisa, sim, uma inscrição no Conselho Regional de Odontologia. E precisa ser específico do estado que ele trabalha. Então, não interessa onde ele é formado. Interessa onde ele vai trabalhar. Inclusive, se ele trabalha em mais de um estado, ele precisa de CRO relativo a cada estado. E, assim, eu quando me formei, eu logo quis montar meu consultório. Então, o dentista, ele pode trabalhar em consultório próprio, exercendo atividade clínica ou até especializada, pode trabalhar em ambiente hospitalar. Ele pode trabalhar também depois de seguir uma carreira na docência. E hoje em dia, o cirurgião dentista também, até por lei, ele pode trabalhar até dentro de UTIs, né? Então, assim, é muito vasto o campo de trabalho do dentista. E pesquisa também, né? É uma área também que o dentista pode se desenvolver na pesquisa científica. Que bom, né? Então, é um campo, assim, bem amplo, né, de trabalho. E hoje, né, no que você faz, fala um pouquinho da sua rotina, né, o que você faz, conta pra gente aí. Olha, a minha rotina, assim, atualmente, está muito ligada à cirurgia e hoje em dia até com harmonização orofacial, que é minha última especialidade.
e que eu gosto bastante de estética e cirurgia. Mas o cirurgião dentista, de uma maneira geral, ele pode trabalhar com várias áreas, desde odontopediatria, restaurações, ele pode ser um especialista em patologias de boca ou de face, que chama estomatologista. A área é muito ampla, ortognática, a área é muito vasta, assim, de especializações e abre, assim, um leque muito grande para o cirurgião dentista atuar. Sim. Aí você falou de uma nova, né, uma abertura, um campo que ele é recente para esse profissional, que é a parte da harmonização facial, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que todas as áreas são importantes, mas é que essa é uma que está assim, né? Está tendo uma procura muito grande. É verdade, é verdade. É uma área que está se desenvolvendo dentro da odontologia e é bem recente, é coisa de 5 anos, um pouquinho mais, né, para os pioneiros, que começaram a atuar nessa área, que até então era mais do dermatologista, né? Mas o cirurgião dentista, como profissional de cabeça e pescoço, ele é plenamente habilitado a trabalhar nessa área. Então, assim, a área se desenvolveu muito pelo conhecimento que a gente tem anatômico, pelo conhecimento que a gente tem de harmonia, de projeções, em relação à face. Então, isso caiu assim como uma luva na nossa área, né? A gente se adaptou muito bem e consegue desenvolver plenamente, com muito conhecimento, essa área. Que ótimo, né? Bom, não preciso nem dizer que essa é uma profissão, né, que a pessoa, depois nós vamos falar um pouquinho do perfil, né, mas que a pessoa, ela precisa se atualizar constantemente, né? Sem dúvida, não pode parar. Nesses meus 35 anos, eu acho que eu não fiquei um ano sem fazer um curso, ou grande ou pequeno, não teve um ano que eu fiquei, acho que nem quando eu estava gestante das minhas filhas, Ângela, eu fiquei sem estudar. É uma área, acho que qualquer área, mas assim, a área da saúde, ela exige esse estudo constante e essa capacitação, né, nas diversas habilidades que vão surgindo. A gente precisa, tem que gostar de estudar. Sem dúvida, né? É isso mesmo. Eu, na minha profissão também, pelo menos por ano, era o... Voltou... Eu estava dizendo que na minha profissão também, pelo menos 3 cursos por ano era normal fazer. E eu também tenho mais de 5 pós. Então, é por aí mesmo. A gente estuda bastante. Eu fiz uma palestra em 2007, né, para jovens do 3º ano do ensino médio, e eles estavam ali já saudosistas em relação, vai acabar, né, nossa, e aí parece que vai acabar e nunca mais vão sentar num banco escolar, uma carteira, né, e aí eu falei para eles, olha, não precisa sentir tanta falta, porque daqui para frente, depois que a pessoa sai do ensino médio, quando ela entra na universidade, a gente só alterna o lugar. Ora a gente está lá sentado na carteira aprendendo, ora a gente está lá na frente ensinando. Então, isso aí, olha, para todo profissional, estudar é para sempre, né? E que bom, muito bom, né? O mercado exige isso, né? O mercado exige, a própria profissão exige que você se habilite e estude cada vez mais. É porque os avanços também, eles estão acontecendo, né, numa velocidade muito grande. Exato. Então novas técnicas, novos materiais, isso é dia a dia. Bom, e aí, eu queria te perguntar, que pontos positivos você destaca da tua profissão, né, ou dessa profissão, na verdade? Quais são os pontos positivos? Olha, para mim, o primeiro ponto positivo é poder lidar com pessoas, porque eu gosto muito de lidar com o ser humano.
Então, esse é o primeiro ponto positivo da profissão, aquele íntimo contato, uma relação até de amizade que a gente desenvolve com muitos pacientes, né? O outro ponto positivo é que você pode ser um profissional autônomo. Você é o seu próprio patrão. Isso tem uma grande vantagem, que você pode fazer seu horário. Para a mulher que depois quer ter filhos, a gente consegue conciliar a maternidade com facilidade e a profissão. Então, isso eu acho fantástico. Outra coisa também é a remuneração. Você pode também escolher quanto você quer ganhar. Você mais investir, quanto mais você trabalhar, você tem esse resultado, né? Lógico que se você se acomoda, não vem a remuneração. Mas você Sim. pode ter um objetivo a atingir, né? Então, Sim. isso eu considero uma vantagem da profissão. Isso mesmo. Vamos falar das desvantagens, Ângela? Vamos falar de uns pontos aí que são os desafios. Os desafios. A primeira coisa é a sazonalidade da remuneração, porque assim, a gente como profissional autônomo, a gente ganha se trabalha, não é? Tá nessa dependência, tem que sentar e atender o paciente, senão não vem a remuneração. E o fato de você ter mês que ganha mais, tem mês que você ganha menos, isso aí são todos os profissionais que relatam até os meses melhores Sim. e os piores. Isso é comum, por exemplo, janeiro, que está todo mundo viajando, é um mês ruim para a gente já tem que fazer um planejamento para pagar as contas, porque não entra a remuneração que a gente está habituado. Então, Sim. existe isso como desvantagem da profissão. O mês de julho também é desafiador, né? Talvez menos do que o mês de janeiro. Não, o mês de julho é bom. O julho é bom. O pessoal aproveita esse intervalo e vai colocar a saúde em dia, a saúde oral em dia. Eu acho então, que depende da... Que bom, que para odonto é um mês bom, né? Porque tem muitos relatos de que tem 2 meses aí que são complicados, que é o mês de julho e o mês de janeiro. O pessoal vai embora, vai para as férias e tira férias de tudo, né? Mas que bom que na odonto, então, é só um mês que é o mês mais complicado, né? Verdade. Legal. Eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, antes da gente seguir, né? Eu queria te perguntar uma coisa assim. Quando na verdade, enquanto o estudante, né, está fazendo a graduação, ele tem que investir em material, é um material caro, não é? E depois também, quando ele se forma, se ele quer montar um consultório, é mais... tem um investimento que tem que fazer, como que é? Sim, essa é uma parte de desvantagem, né, da carreira odontológica, porque precisa, sim, investir em materiais. Não é barato, o investimento é relativamente alto em equipamento e a diversidade instrumental que tem. É um ponto negativo nisso, a pessoa precisa sim se preparar, que tem essa despesa. Sim, e quando ela se forma, se ela quiser montar um consultório, também é um investimento alto, né? Para você adquirir os equipamentos. E o retorno, assim, é demorado até você conseguir de volta esse investimento. Precisa, sim. A pessoa precisa estar ciente. Ou seja, é uma profissão que também tem aí um vasto campo, né? Não necessariamente, por exemplo, a pessoa ela já pode partir para um consultório, ela pode até fazer trabalhos e depois ir, né, fazer, se planejar, ou não, ou se ela tem alguma maneira, né, de alguém auxiliar nisso, ou dela fazer talvez de alguma maneira, né, conseguir investimentos para ter o consultório, ok. Se não, ela também pode se planejar ao longo do tempo, trabalhando, né, em algumas clínicas, em hospital mesmo, né?
Sim, ou mesmo graduado, também o profissional já está apto a prestar concursos públicos e seguir carreira, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Ou trabalhar em grandes empresas, não necessariamente precisa montar seu próprio consultório, né? Que o investimento é grande. Mas, de toda maneira, né, é legal a gente falar dessa questão do investimento em material, para que a pessoa saiba que na graduação também a pessoa tem que ter material próprio? Tem. Isso é uma exigência. O instrumental é próprio, os materiais são próprios. A faculdade, ela fornece basicamente cadeiras, equipamentos e materiais de consumo, mas o instrumental, que é bem vasto, é próprio do aluno. O de cirurgia, de dentística, que faz as restaurações, de periodontia, que trabalha na gengiva, cada área tem seu próprio instrumental e o investimento é grande, sim. Entendi. Tá, então, de toda maneira, quem quer fazer, né, essa graduação tem que ter em mente que é interessante pesquisar, fazer um levantamento de preço e se programar, né? Então, é mais uma tarefa que a pessoa tem que fazer, né? Não é só, por exemplo, fazer o ensino médio, fazer um cursinho e pronto, entrar na universidade. Não, tem um passo anterior também, que é uma programação para conseguir cursar, porque vai depender de material, e são materiais que não tem como compartilhar, né? Não tem como compartilhar. Não tem. Depois, no seu consultório, você tem uso para ele, né? Você já começa todo esse arsenal investindo lá na graduação. Sim. Mas depois você tem uso para ele, né? Na grande maioria. Ah, que bom, né? Então, é só um alerta aí pra gente, pra pessoa que tem como, ela pode se programar, né? Bom, muito bem. E a minha pergunta é se você se sente realizada exercendo a sua profissão. Fala um pouquinho pra gente. Eu plenamente, viu, Ângela? Plenamente. Eu exerço com muito gosto, é uma alegria para mim. Primeiro que, como eu falei, eu adoro pessoas. Então, eu gosto de estar perto, dessa proximidade. Talvez é uma característica que a pessoa tenha que ter, né? Gostar do ser humano. Gostar da saúde, porque o que o cirurgião dentista faz é promover saúde. Não é? E a gente trabalha com o restauro, o resgate da autoestima. Atualmente a gente consegue fazer a pessoa ficar mais feliz com a autoimagem. Então isso é muito gratificante, né? Para mim, e acredito que quem tenha o caminho também. Eu diria que é até libertador, né? Porque, por exemplo, na questão das cirurgias, né? Que você comentou. Então, eu até queria que você falasse um pouquinho dessa parte, que é, por exemplo, quando a pessoa tem uma fratura, que ela tem perda óssea, por exemplo. Então, vocês trabalham na restauração, né? Eu acho que isso também é legal a gente colocar, né? Sim. Eu tenho a oportunidade de trabalhar dentro de um hospital e eu estou na área de pronto-socorro como bucomaxilo. Então, a gente recebe os pacientes que sofrem acidentes de carro, de moto, ou às vezes traumas por arma de fogo. Então, o paciente vem precisando dessa ajuda sua, desse curar, de restaurar e olhar de uma maneira abrangente sobre a saúde dele. Ângela, isso é muito prazeroso. Você recebeu o paciente assim, que chega tão desolado, com dor, e você vê ele embora assim, restaurado, reabilitado, num primeiro momento, é muito gratificante. Isso é um prazer. Nossa, eu acho que cada um, né, dentro da sua especialidade, o sentimento é o mesmo, né? Mas você, por exemplo, na verdade é assim, gente, quer coisa mais gratificante de você poder aliviar a dor das pessoas, né? Dores, uma dor de dente, por exemplo, é enlouquecedora, né? Então, imagina você ter o dom de tirar isso, né?
É. Ou resgatar um sorriso, Ângela. Que Sim, coisa importante, resgatar um sim. sorriso. E às vezes é por um pedacinho quebradinho, uma coisa tão simples, e você faz aquele trabalho e resgata o sorriso, não é? Isso é É. muito prazeroso. Então, para mim, a odontologia é encantadora. Ah, Encantadora. que bacana, que bom. Você é feliz com o que faz, isso é ótimo. E você Hum, começou a falar um pouquinho de características, né? Da pessoa, né? Do profissional. Então, eu queria que você falasse assim pra gente que características marcantes que você acha que um cirurgião dentista tem que ter, né? Como é o perfil dessa pessoa? Que habilidades ele tem que ter? uhum. Que comportamentos, né? Que atitudes, ou seja, como deve ser esse perfil para trabalhar com o que você faz? Sim, então, de novo, estou sendo repetitiva, mas é muito importante. Tem que gostar do ser humano e dessa relação direta com as pessoas. É a primeira coisa. Eu acho que é pré-requisito, gostar de trabalhar com pessoas. Eu acho que é um profissional que tem que ter muita paciência, porque é uma profissão que exige aquele método, né? Aquele passo a passo para você chegar àquele resultado. E é lógico, assim, também é importante ressaltar que a gente precisa fazer esse passo a passo baseado em ciência. Então, eu não sempre faço qualquer coisa que vem na minha mente, não. Existe todo um estudo de profissionais, né, antes da gente, que executaram e que elaboraram, que estudaram para aquele método dar certo, né? E as empresas também colaborando com isso. Então, a pessoa também tem que ser obediente, vamos dizer, ou tem que ver a ciência, tem que respeitar a ciência. Entendi. Na verdade, existe, né, um protocolo que ela tem que seguir, então ela tem que seguir o procedimento. Não adianta ela achar que ela vai fazer um canal, ela vai inventar uma nova forma de fazer o canal ali, né? Não. Ela vai ter que seguir o procedimento. Não é como a pessoa que vai pintar um quadro. Ela pode fazer Sim. ali, ela tem o estilo dela, né? Ela pode criar um estilo. Não. Na odontologia, você tem um protocolo e tem que seguir o protocolo, né? Exatamente. Para Sob, cirurgia. Uhum. sob pena de ter problemas, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Precisa sim, inclusive materiais, tudo que a gente usa tem que ter Anvisa, que a gente chama, né? Que é o Ministério da Saúde aprovando os materiais. A gente não pode também usar qualquer coisa. Tem todo um protocolo baseado em ciência. Sim, é isso mesmo. Tá certo. Bom, e aí, como que você definiria a sua profissão? Daí você pode definir do jeito que você quiser. Olha, a odontologia, para mim, ela é encantadora, para mim é a palavra que mais envolve a profissão, e ela é desafiadora. Isso para mim também tem um encanto, porque ela a cada dia ou a cada paciente a gente se desafia e vai buscar mais conhecimento. Eu até lembro de um paciente que me fez ir buscar a especialização de implantologia, porque ele para mim era um desafio, e isso é todo dia. Então, a profissão é encantadora e desafiadora. Que Isso para bom, mim é a definição da odontologia. que bom, muito bem. Aí a gente vai entrar numa parte que todas as pessoas gostam de saber, né? Quanto ganha em média um profissional dessa área? Olha, o cirurgião dentista, ele atualmente é um campo que está bem saturado, vou te falar, né? Muitos profissionais sendo formados todo ano. É um campo que está saturado, mas ao mesmo tempo está aberto a quem se dedica. Isso eu acho talvez em qualquer profissão, né? Quanto mais Sim, dedicação, mais qualificação, você se destaca e tem seu campo aberto, né, para trabalhar. Mas em uma média geral, eu vou te dizer que o cirurgião dentista atualmente ele ganha entre 5 a 10 mil reais, eu acredito. É lógico que isso pode ser menos, se ele trabalhar menos, né?
Mas é importante eu te falar, Ângela, que legalmente o cirurgião dentista, ele tem o direito a ganhar 3 salários mínimos por 6 horas trabalhadas. Isso é lei. Tá. Mas é lógico que o campo está aberto para o cirurgião dentista ganhar o que ele deseja, vamos dizer, se qualificando, se empenhando. Isso abre uma projeção muito grande, né? Mas em média, eu diria que ele ganha entre 5 os iniciantes, 10, talvez um pouquinho mais, mas assim, na dependência da qualificação e do empenho. Sim, é como toda profissão, né? Tem um mínimo, que daquele mínimo a pessoa não pode ganhar menos do que aquilo, né? Uhum. Agora, dependendo de onde a pessoa for trabalhar, qual campo, né, qual área de especialização ela escolher, se ela vai querer trabalhar por conta própria, se ela vai querer trabalhar, por exemplo, para um hospital, ou dentro de uma organização, ou dentro de uma empresa. Então, tudo vai depender da especialização que ela tiver e também da empresa ou da área, enfim, do campo que ela decidir onde ela vai exercer, né? Agora, eu costumo falar que assim, o céu é o limite para as pessoas que têm vontade de crescer, que se especializam, que são dedicadas, que têm uma competência hoje que é muito exigida no mercado de trabalho, que é o senso de dono, né? Que é a pessoa abraçar mesmo aquela atividade como se ela fosse dona do negócio, independente dela estar trabalhando como autônoma ou dela estar trabalhando numa empresa. O senso de dono hoje, ele é muito exigido é uma das competências hoje muito exigidas. E é uma competência que ela serve tanto para o empreendedor como para quem está dentro de uma empresa, né? Porque hoje em dia as empresas também querem pessoas que elas possam sustentar o crescimento da organização, né? E para sustentar o crescimento, a pessoa tem que ter realmente uma postura de comprometimento, de envolvimento, né? Sim. Então, assim, o céu é o limite para essas pessoas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Bom, aí você falou um pouquinho do mercado atual, né? E o que você acha, assim, de perspectivas de mercado futuro, né? O que um profissional hoje, ou uma pessoa que tem interesse em fazer odonto, o que ela pode pensar em termos de projeção para o futuro dessa profissão? Olha, eu vislumbro um futuro, assim, um futuro próximo, muito ligado à área de odontologia com a tecnologia, né? Então, isso já está acontecendo, né? Cirurgias guiadas, cirurgia robótica, GPS auxiliando o profissional, isso já existe. Mas eu vislumbro assim a odontologia até futurista, a gente de uma maneira futurista falando, com a engenharia genética. E então a odontologia ela vai estar muito ligada com essa parte do desenvolvimento genético. A gente hoje em dia é capaz de fazer qualquer tecido, na verdade, com a polpa do germe dental de um dente de leite, você sabia, Ângela? Porque ali são células mesenquimais totipotentes. Então, é possível hoje em dia fazer um tecido cardíaco a partir de células de dentro de um dentinho de leite. Então, veja que no futuro a gente vai conseguir reabilitar um órgão dental ou um tecido ósseo, ou pele ou gengiva, a partir de células. A gente ainda não é capaz de desenvolver um órgão dental, mas é um futuro que a gente vislumbra. Então, eu vejo muito a odontologia, assim, dessa maneira futurista falando, ligada à engenharia genética, é o futuro. Ele não vai ser mais o dentista um técnico, um reabilitador, né? Uma restauração, até mesmo os implantes, né? Eles estão
fadados a descontinuar, porque a gente vai ser capaz de implantar um novo órgão, vamos dizer, não um clone, mas um dente seu mesmo, a partir da sua própria célula. Isso é o futuro. Nossa, né? Fantástico, Sim. né? Fantástico. Muito bom. É isso aí. São os avanços, né? Muito bacana, maravilhoso. Um dia vi uma curiosidade, Ângela. Hoje em dia você sabe que existe banco de dente de leite? Assim como tem o cordão umbilical, que é congelado para futuras utilidade para doenças, a gente também pode congelar órgãos dentários descidos, justamente por causa das células mesenquimais na polpa, no miolinho do dente. Sim. Então, veja como isso é promissor, né? Muito, né? Muito. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí, tá vendo? Tem uma beleza, né? Muito grande. Porque são avanços que vão tornando, né? Que vão viabilizando cada vez mais a vida e a longevidade também, mas uma longevidade sem sofrimento, né? Sem desgaste, né? Uma longevidade em que a pessoa possa ser pleno também, né? Muito bom, maravilhoso. E aí, já estamos quase encerrando. Você viu que beleza? O tempo passou. Então, estamos quase encerrando. Olha que bom. Já começa a dar vontade de não terminar, né? é verdade, é uma delícia. É uma delícia, então. Bom, e aí eu queria falar para você que conselhos que você daria para quem deseja ingressar nessa área, nessa profissão. O que você falaria? Meu conselho, assim, primeiro um olhar para si próprio, para ver seu perfil, porque a pessoa precisa gostar de estudar, é uma profissão que exige bastante, ela precisa gostar desse método, desse ambiente mais fechado, vamos dizer assim, de consultório, aquela... não é conscientização, aquele mergulho assim no seu eu e o seu trabalho, né? Dizem até que o dentista é bem solitário, mas é porque essa relação da profissão com o paciente. Então, ele precisa ter esse perfil, né? De paciência, de dedicação, gostar de pessoas, como eu falei insistentemente, mas eu acho muito importante. E, acima de tudo, gostar de estudar. Eu acho que isso são pré-requisitos para escolher a carreira odontológica. Sim, tem que ter uma empatia grande também, né? Sim. Porque, na verdade, as pessoas que chegam até vocês, a maioria deve chegar com dor, né? Então, né? A pessoa também tem que entender... acolher, né? Tem que ter um acolhimento. Sim. Porque em qualquer situação, vamos supor, ela chega com dor, ou ela chega para uma restauração de um sorriso, por exemplo, ou mesmo para uma harmonização, essa questão do acolhimento, né? É tudo. Sim, e ela vem em busca dessa melhora, né? Isso a gente tem que entender. Então, tem muito assim da gente se colocar, né, no lugar da pessoa para entender isso. Então, é uma profissão com uma relação humana muito forte. Sim, muito bem. Tem algum caso assim que você se lembra, que você gostaria de comentar? Talvez de uma situação que num primeiro momento pareceu tão desafiadora, mas que depois você deu conta. Tem aí uma curiosidade? Que, se você lembrar. Desafiadora? Olha, para mim todo dia é um desafio, né? Seja em questão da própria atividade profissional, ou às vezes, vou te falar, até no desafio do lidar com o paciente, porque cada um é de um jeito. Então, tem uns que a gente tem que ser mais incisiva, não vou dizer brava, mas às vezes a gente precisa ser incisiva. Tem outros que você tem que acolher, assim, com muito carinho, porque a pessoa está com medo, ela está num sofrimento.
Então, assim, eu acho que todo dia tem um desafio à parte, viu? Eu não lembro nada específico, Sim. mas... Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você atende todo tipo de idade, seja jovem, criança, adulto, ou você atende um determinado público só? Olha, pela minha atividade, eu não atendo criança, né? Então é difícil cirurgia em criança. Eu acho que o odontopediatra, né, que é o especialista em criança, ele é mais apto a fazer esse tipo de abordagem, né? Como eu trabalho com cirurgia, é mais adulto mesmo. Tá. E agora o jovem, a pessoa assim mais madura na harmonização, sim, ou o idoso, isso para mim é o meu dia a dia. Tem bastante gente que entrou. Não fizeram perguntas. Que ótimo, né? De ver que então foi bem esclarecedor, né? Abarcamos tudo aí, todo possível, né? Deixa eu desabilitar os comentários. Mandaram um monte de coraçãozinho. Que bom. Muito bom, né? Bom, e eu queria agradecer muito por você ter topado, né, de fazer essa live comigo, né? Eu vou falar uma coisa, nem parece que a sua estreia foi ótima. Obrigada, Ângela. Eu que tenho que agradecer você pelo convite, é um prazer enorme. Espero ter colaborado com esses jovens que estão nessa busca, né, por uma carreira. Eu espero ter encantado alguém. Claro, sem dúvida. E depois a live vai ficar salva, eu vou deixar ela lá no feed. E fica aí para as pessoas, né? Porque eles precisam de inspiração, conhecer um pouco mais. E eu costumo dizer o seguinte, né? Tem dois tipos de informação que o jovem precisa ter domínio para que ele possa acertar na escolha profissional dele. Uma delas é a informação externa, ou seja, tudo aquilo que está fora dele, que é 20% do que ele precisa saber. E a outra informação que ele precisa ter são informações internas, e aí é 80% do que ele precisa conhecer. Então, significa que o autoconhecimento ele é muito importante na hora da pessoa tomar uma decisão. Ela tem que compreender quais são os motivadores dela, quais são os interesses. Ela tem que entender quais são os pontos fortes que ela tem, que oportunidades de melhoria ela tem. Por quê? Eu nunca falo em ponto fraco. Eu acho que nós não temos ponto fraco, nós temos oportunidade de melhoria. Então, agora, nós precisamos embasar a nossa escolha nos nossos pontos fortes. Por quê? Porque isso potencializa, né, a nossa adaptação, a nossa felicidade na profissão. As oportunidades de melhoria, elas não são impedimentos para que a gente possa fazer aquilo que a gente quiser, desde que a gente encontrou aí essas motivações. Encontramos motivações, ninguém está totalmente pronto ou acabado para para fazer, por exemplo, uma graduação ou ter uma profissão, porque a gente vai aprendendo a ser profissional no decorrer do caminho, mas a gente precisa realmente ter ali uma aderência em relação a perfil, né? Por isso o autoconhecimento ele é muito importante. Com essas lives e você trazendo generosamente aqui a sua experiência, dividindo com a gente, dividindo com as pessoas que vão assistir o vídeo, você colabora para que ela aumente esses 20% de informação. Porque muitas vezes, hoje em dia, o que mais tem aí na internet é informação. Mas informação de qualidade, a gente tem que garimpar, né? É por isso que eu te agradeço muito. Imagina, é um prazer, Ângela. É um prazer. Fiquei muito feliz. E olha, vai ser a primeira de muitas, hein? Obrigada, Ângela. Com certeza. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço, né? E eu queria então falar para as pessoas que estão aqui na live com a gente que essa live vai ficar salva e vou deixar lá no feed, vai ter o link, então se você quiser compartilhar o link, compartilha, mas aí também as pessoas podem lá amanhã ou depois, ou quando elas quiserem, elas podem assistir, porque não é sempre que a gente tem profissionais aí com disponibilidade de tempo para dividir, né, para compartilhar o conhecimento que tem, né, a experiência que tem com pessoas que podem se inspirar, né? Uhum. Que ótimo. E eu também já quero deixar aqui um convite para as pessoas que estiverem assistindo, para quem não está assistindo também, para que a gente já tenha um encontro marcado para a próxima semana, né? Que eu faço live toda quinta-feira, às 20 horas e 1 minuto. Muito. Então a gente se vê na próxima semana. O tema da live também eu costumo colocar na segunda-feira, no meu feed. E assim, Rosíris, eu quero te agradecer demais, foi ótimo. Que bom, eu agradeço, viu, a oportunidade, Ângela. Nota 1000 para você, tá bom? Beijo. Obrigada. Com Deus. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.